Oi, gente, todo mundo que está assistindo os episódios da nova segunda temporada, maravilhosa, mudamos de ambiente, eu espero que vocês todos estejam adorando. Obrigada por todos os comentários e tudo que vocês estão mandando de elogios. Hoje eu estou aqui recebendo duas grandes mulheres empreendedoras, Lara Machado, da Set Solutions, Márcia Marcinha, bem conhecida da MX7. São mulheres muito visionárias, que eu admiro a história de cada uma delas e tenho o grande prazer de ter elas junto com a gente na revista, que é melhor ainda, porque independente disso, vocês já são, eu já admiro. Mas vamos bater um papo super legal sobre elas sendo empreendedoras, como que elas chegaram nesse papel, desafios que elas tiveram, então acompanhem porque vale a pena. Vamos começar, Lara Machado, nos dizendo quem que é Lara. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada por me receber aqui mais uma vez, né? Já me recebeu na revista, me recebendo aqui no sofá. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E quem é Lara Machado? Vamos lá. Lara Machado é, primeiramente, mestre em neurociências do comportamento, que isso realmente é uma formação que eu levo em todo e qualquer empreendimento que eu faço. Empreendedora, mãe, mulher, e uma mulher muito determinada, esposa. E uma das coisas que eu mais gosto na Lara Machado, engraçado falar em terceira pessoa, mas a coragem, a determinação e o fato de eu sempre estar voltada para soluções, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de um problema. Eu adoro resolver problemas. Se tem aqueles que fogem do problema, você quer o problema, Eu né? adoro um perrengue. E como que você entrou nesse negócio? E a Set Solutions, nossa, pra mim foi uma coisa de impacto, porque eu realmente não esperava, né? Quando eu imigrei para os Estados Unidos, os meus planos eram continuar minha carreira, porque por formação eu sou médica veterinária, né? Era médica veterinária no Brasil. Então, a minha intenção era continuar minha carreira aqui, mas por questões de tempo, dinheiro, querer construir uma carreira promissora e próspera o mais rápido possível, porque eu já estava ali com mais ou menos uns 35 anos de idade, era mais urgente do que perseguir realmente a carreira de veterinária, que é uma carreira para mim que sempre foi algo mais de coração e não de profissão, sabe? E aí, entre indas e vindas de tentar fazer várias coisas como imigrante nesse país, eu achei a faxina, comecei fazendo eu mesma faxina. Eu lembro que no meu primeiro dia eu ganhei $30. Que massa, né? Mas eu fui conhecendo o mercado, conhecendo as diferentes situações do mercado, né? E até que eu achei a área que eu realmente me apaixonei, que foi limpezas de hospitalidade, né? Que são Airbnbs, hotéis. Me especializei nesse tipo de limpeza e a gente foi crescendo a empresa cada vez mais. E hoje nós ocupamos um espaço do mercado, vou dizer bem significativo, né? Bem sutil aí. Hoje nós estamos em 7 estados dos Estados Unidos e contando. Que massa. Que legal. Parabéns. Obrigada. Marcinha, quem é Márcia? Márcia Xavier. Márcia, eu sou publicitária, né, de formação no Brasil. Hoje faço um mestrado aqui, né, Você faz mestrado em que área, Márcia, agora? eu estou fazendo em teologia, na Universidade Teológica de Seattle. Tenho o Davi e o Samuel, que são os meus príncipes, né, casada com o Marçal, há 24 anos, e estou aqui há 5 anos. Quando eu comecei aqui, na verdade, nós viemos para cá para passear. Para Orlando, né, provavelmente? Nós viemos para Orlando, aí viemos visitar meus pastores aqui, que estão aqui há 20 e poucos anos. Meu marido já fazia 4 anos que tinha saído da antiga empresa dele, que ele trabalhava, né? Nós dois éramos assalariados no Brasil, trabalhava na área de tecnologia no Brasil, na Vivo, foi meu último trabalho, no mercado de soluções digitais. Nunca imaginei que a minha vida fosse transformada como foi transformada. Hoje, E eles falaram, por que vocês não ficam aqui? Por que vocês não aplicam para estudar aqui? Porque a gente já tinha feito 2 anos sabáticos anteriores, juntos, eu e meu marido. E, na verdade, eu queria ter essa experiência para os meus filhos de estudarem inglês,
né, falar influentemente, eu também, porque a vida inteira estudei e a vida inteira falava, na época não falava como hoje eu falo aqui. E foi uma decisão extremamente importante para nós, né? Agora acabei de vender meus últimos patrimônios no Brasil e para ficar focado 100% aqui nos Estados Unidos. Quando eu comecei a pensar o que eu ia fazer, né, o que eu ia fazer, que rumo eu ia tomar, para mim foi extremamente desafiador, porque como que você começa do zero, né, depois de mais de 25 anos de mercado, assim, eu tenho experiência no mercado financeiro, depois na área de tecnologia, assim, eu reinventar, né, mas eu tinha na minha casa, minha mãe era empreendedora. E isso é uma coisa que você falou, é bem interessante, porque quando a gente chega aqui realmente sem essa continuação de carreira, né, do Brasil, por exemplo, das pessoas que vêm transferida para trabalhar nos Estados Unidos, que é uma realidade muito grande aqui em Houston, né? E diferente de vários outros estados que eu conheço, sim, que são mais imigrantes que realmente vieram para mudar de vida ou buscando novas oportunidades. É difícil realmente você fazer essa transição, né? De, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou descobrir, né, de mim? Sim, e aí, assim, eu consegui me apoiar na minha mãe, vendo a minha mãe, né? Que minha mãe era uma mulher de negócios, com 70 anos. Ela tinha 70 anos quando eu vim para cá. E aí eu comecei a pensar no que realmente ia fazer quando eu comecei a startar, né? Agora eu vou fazer isso, veio a pandemia. Então eu estava falando até para a Paty, né? Eu vim para cá com um modelo de operação totalmente diferente do que eu faço hoje. Uma ideia totalmente Uma ideia diferente, né? Que foi o redirecionamento, de mandar mercadoria para o Brasil, né? Abrir o meu endereço para as pessoas comprarem e eu mandar para o Brasil. Mas quando eu cheguei aqui, a realidade foi outra, porque o dólar aumentou demais. E depois veio a pandemia, as pessoas perderam seus empregos. Como é que você vai mandar, né, mercadoria para alguém? E aí, nesse meio termo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso entrar dinheiro, né? O dinheiro do Brasil não se mantém aqui. E aí eu também fui para a área da limpeza, comecei sendo helper. Acho que esse é o começo, né, de todo mundo. Para ver como era uma casa, porque eu não tinha noção de como eram as casas aqui. E o mais interessante é que eu sou uma pessoa extremamente visionária, eu amo criar, amo ter ideias e planejar, né? Eu fui fazer um curso um coach de carreira aqui com uma brasileira super conhecida lá de Boston. Eu comprei o curso dela e comecei a conhecer como funcionava o mercado americano, como era assim, e não era voltado para empreendedorismo, mas Deus começou a colocar no meu coração essas ideias com os meus propósitos. E aí, eu nunca fui fã de limpeza, não limpava nem minha casa, eu tinha empregada no Brasil, a minha empregada me ajudou a criar meus 2 filhos, até hoje é minha amiga, né, porque não é nem empregada, né, porque ela é um braço tão poderoso na minha vida, sabe, assim, eu tenho ela meus filhos têm ela como avó, sabe, porque ela me ajudou demais nos anos que eu estava no Brasil. Aí você chega tendo que limpar a casa do outro. Chegar aqui, limpar a minha, limpar dos outros, enfim. E é claro, né? O brasileiro, eu posso considerar o povo mais limpinho da face da terra. Né? O brasileiro tem uma cultura de limpeza, de manter limpeza, de gostar das coisas nos lugares, né? Enfim, eu falaria aqui milhares de histórias, porque eu estou nesse mercado aqui já há 4 anos, né? E aprendendo, eu aprendo todos os dias, em cada casa é uma situação diferente. Para eu chegar a ser organizer, né, a personal organizer, é porque eu entrava nas casas, não adiantava só limpar. Era primeiro, muitas casas tinham que primeiro organizar para depois limpar. Esse é um dos motivos que eu não faço casa regular, né? Que minha empresa não faz casa regular. É um dos grandes motivos, né? Tem outros também.
Mas a questão da organização, sabe? Muitas vezes, às vezes você entra dentro de um quarto, na hora que você olha aquele assustador. grita assim, uou! Eu tenho clientes... Você não sabe nem por onde começar. Você não sabe por onde começar, você não sabe se você pode tocar nas coisas do cliente. Então, assim, acaba que muitas vezes você nem toca. Sim. Você passa em volta e segue para próximo... Ambiente, e fica parecendo que não tá limpo. Que você não tá prestando seu serviço, né? Vamos falar assim, mas né? Essa aparência, por não ter a organização, né, do ambiente, é que parece que não foi limpo. Então, eu trabalho com os dois juntos, o organizer e a limpeza. Eu tenho alguns clientes chaves, assim, pontuais, que são clientes do meu coração, que eu não abro mão da limpeza junto. Mas o meu foco hoje é 100% a organizer, né? É que eu ia te perguntar, o que é a MX7 hoje? Então, a MX7 hoje é uma empresa de organizer e staging, né? Totalmente voltado para esses dois segmentos. Mas eu tenho a outra empresa que também é cleaners, mas eu não faço essa pontual, né? Essa housekeeping, as pessoas que me contratam, ou eu terceirizo, ou eu presto serviço, assim, não colocando a mão na massa, a não ser alguns clientes chaves que eu já tenho e que eu ainda não abri mão porque eles são clientes do coração, que estão comigo desde o início, né? que eu organizei, que eu fiz a move-in, que eu preparei para ele entrar, que eu preparei para ele só desfrutar, porque não tem tempo. A maioria dos clientes aqui, dos meus clientes aqui, eles não têm tempo para manter suas casas organizadas, né? Legal. Tanto da parte da limpeza como na parte da organize. Mas o ponto-chave da MX7 é o staging e a organizer, que também trabalham juntos, né? Eu preparar uma casa para colocar no mercado para vender. Então, eu preparo essa casa, toda a casa, para tirar as fotos, entende? Então, nós reformulamos os ambientes, né? Nós deixamos o ambiente mais clean, onde os pontos específicos que precisam ter numa fotografia, como eu posso dizer, a foto precisa aparecer determinadas colunas, baseboard, a parede, enfim. Na verdade, o staging nada mais é do que você preparar a casa, né, para o cliente vir visitá-la, vir vê-la, né? E essa casa precisa ter uma forma atrativa, né? Que gere interesse. Que é o que faz o staging. Então, o staging é isso. Então, o meu papel, a MX7 só faz de casas usadas, onde eu trabalho com o que o cliente já tem. A não ser que realmente, que pode acontecer, né? As coisas sejam muito cafonas ou não tenham a ver com aquele ambiente, precisem de algum material, aí eu sugiro, né? Ou alugar, ou comprar, enfim. Porque tem também o aluguel, né, desses móveis. Sim, tem. Né? Inclusive, eu tenho parceiros que alugam esses móveis também. Então, o staging é o que eu gosto muito de fazer, porque eu trabalho com a equipe de limpeza, eu trabalho com um handyman junto, porque é necessário ter essas pessoas chaves comigo para desenvolver esse trabalho. E quando você recebe a notícia de que o cliente vendeu a casa, isso é extremamente recompensador. O pacote. Bem recompensador. E a 7, o que é a 7 Solutions? A 7 Solutions, ela é uma empresa, como eu vou traduzir isso? Ela é uma High Quality Operations Cleaning, né? Ela é uma empresa de operação de alta qualidade para casas para hospitalidade, né? Não vou dizer só casas de férias. No Brasil, acho que a gente chamaria de casas de veraneio, alguma coisa assim, casa de temporada. E o intuito da 7 é realmente promover e auxiliar o host a promover uma estadia de 5 a 7 estrelas, depende de qual é o objetivo dele perante o cliente final dele, né? O tipo de hóspede que ele vai receber ali. Então, a gente entra com toda a operacional da faxina. Nós temos um software de centralização de toda a operação, onde o host vai poder monitorar todas as atividades, o que é excelente, porque eu tiro uma dor muito grande das costas do host, do dono daquela propriedade. Né?
Porque muitas vezes ele perde muito tempo ali coordenando equipe de limpeza, qualidade depois da limpeza, porque a gente precisa fazer os QAs. Às vezes ele está longe, está fazendo uma viagem, ou a propriedade dele não é na cidade que ele tem, mas ele investe em um outro estado. Então a gente coordena toda essa operação através de um software que nós desenvolvemos, que é o SetApp. E agora a gente está fazendo um rebranding, transformando isso numa máquina mais potente ainda, para realmente facilitar a vida do host, assim, em um nível que eu vou dizer que em um nível 7 estrelas. Para quê? Para que ele possa ter mais tempo de investir energia dele e os recursos dele no que realmente importa para ele, que é o quê? Crescer o negócio dele. E como que ele vai crescer o negócio dele? Procurando novas propriedades, procurando novos mercados, trabalhando outros agentes de guest experience, porque hoje nessa área de hotelaria, né, de hospedagem, uma das coisas que mais conta no final chama-se guest experience, né? Inclusive esses dias eu vivenciei isso. Que é tipo feedback, você fala? Feedback, como é a chegada do hóspede até quando é a saída dele da propriedade. Por exemplo, quando você aluga um hotel, um resort ou um apartamento, desde quando antes de você abrir a porta ali já começou a sua experiência dentro daquela propriedade. O que eu quero dizer? A maneira como você vai fazer o seu check-in, ele é automático, não é? Você tem que ficar esperando, você vai esperar a propriedade terminar de ser limpa, ou o apartamento terminar de ser limpo, você vai conseguir fazer um earlier check-in, né? Entrar mais cedo dentro daquela propriedade. Qual o nível de limpeza que tem aquela propriedade, se as paredes estão muito bem limpas, se todas as mobílias, amenities que a gente chama, como eu traduziria isso aí, todas as características da propriedade ali, ou as facilidades tecnológicas que aquele host coloca dentro da propriedade, se elas estão funcionando devidamente, né? Então, todos esses pequenos detalhes fazem uma propriedade se diferenciar muito da outra. Verdade. Então, a gente oferece um serviço personalizado, apesar da gente ter um padrão dentro da Set Solutions, ela vai atender cada host dentro da sua necessidade pessoal, não é um serviço que eu coloco assim, eu vou fazer Y, X e Z e é isso. Não, ele é personalizado para cada um dos hosts, exatamente porque cada propriedade tem um estilo do seu próprio dono, são perfis diferentes. Então, a Set Solutions é exatamente isso, ela trata o produto desde o cliente final, que é o hóspede, até o cliente principal, que é o dono, o proprietário daquela casa, ou daquele hotel, ou daquele resort, vamos dizer assim. Que máximo, né? É muito legal, extremamente interessante. Muito, né? Muito. E em questão de você falando do stage, é tão engraçado que hoje a gente preocupa a um nível, porque essa é a grande diferença entre a Set Solutions hoje das demais empresas que oferecem serviços de limpezas de Airbnb no mercado, né? Hoje a Set Solutions, nós começamos em 2018, né? Então nós estamos aí há quase 7 anos no mercado, e desde quando eu comecei a Set, eu realmente falei, eu quero isso. E eu até tentei alguns outros tipos de limpeza, mas eu falei, não, vamos focar em uma coisa só. E a nossa diferença é exatamente porque a gente conhece muito bem o mercado, a gente conhece quem é o nosso cliente e qual é o objetivo final dele. Você vai se especializando, né? Exatamente, exatamente. E isso fez com que a Set se diferenciasse no mercado, porque hoje nós somos a única empresa e a maior empresa especializada em hotelaria, né, em hospedagem nos Estados Unidos. Graças a Deus continuamos crescendo aí. E outro detalhe que eu acho muito importante nessa indústria é como você vê o seu cliente, né? Como que você vai olhar para o seu cliente? Tipo, eu tenho o que eu vejo das outras empresas, elas oferecem serviço de limpeza de casa e colocam, mas a gente também faz serviço de limpeza de Airbnb. Mas muitas vezes elas se esquecem de pequenos detalhes, que é onde o staging entra. A nossa preocupação, por exemplo, é deixar a experiência do hóspede a mais fácil e a melhor do mundo. Então a gente pensa até nesse nível de detalhe. Se a cafeteira está aqui, as canecas precisam estar no armário logo acima da cafeteira e não lá na outra ponta
do outro armário, né? Então, assim, quando a gente chega para fazer um onboard, né, que é iniciar um trabalho dentro de uma propriedade, o que a gente mais vê é isso, né? As panelas tem uma nesse armário, a outra na outra, os copos todos misturados. E que é o legal da MX7 daí, porque você conseguiu agregar essas duas coisas que ela staging, tá falando. exatamente. Na verdade, a organização com a limpeza. O organizer. Exatamente, o organizer. O organizer. Realmente, você tem que deixar o ambiente mais otimizado possível e de uma forma funcional, né? Funcional, para que esteja tudo fácil para aquela pessoa que está usando. O que a gente costuma falar é que ele não tem que ficar preocupado de ficar procurando as coisas, né? Exatamente. Uma coisa muito engraçada que eu aprendi aqui na América, não sei se isso é coisa de americano, mas é porque eu falo que o americano está tão acostumado com tecnologia que hoje em dia ele quer tudo o mais fácil possível. Sim. Aí eu sempre falo para minha equipe, pessoal, o hóspede, além dele estar aqui, ter um seio americano, né? Nós estamos na América, a maioria dos nossos hóspedes são americanos, além dele ser um americano, ele está de férias, independente disso, ele não quer pensar, ele quer chegar e descansar. Então, tudo que você tem que promover para ele é facilidade. O cara quer chegar, colocar a mala dele no quarto, ficar da maneira mais confortável possível e descansar. Ele não quer pensar onde está o copo, né? Ou aonde está aquele detalhe, como eu faço para ter água quente. Tem que colocar o ambiente pronto para receber. A organizer, exatamente, ela faz esse tipo de processo. Ela faz exatamente colocar as coisas em ordem de uma maneira prática e de uma maneira... No seu caso, é no dia a dia de funcional. Pessoas, né? Sim. No caso, não são turistas, né? Não são pessoas que estão viajando. Apesar que não descartamos essa possibilidade de entrar nesse negócio, de preparar. Com certeza. Porque, no caso, geralmente quem trabalha com Airbnb são, no caso, os designers, né? Quem trabalha mais com essa questão de mas eu vou te falar uma coisa, assim, pela minha experiência, né? Eu ainda não encontrei, hoje a gente trabalha com grandes players do mercado, né? Tipo Sonder, Marriott, Equity, que são os grandes players do mercado, são os nossos clientes. E uma das coisas que a gente sempre percebe é que eles têm uma pessoa para tudo. E uma coisa que a gente vê é que ainda não tem esse serviço. Tem o designer, o designer faz todo o design dos ambientes, né? Eles entregam um projeto, vem o pessoal de montar móveis ali, o handyman monta, coloca no devido lugar, mas os pequenos amenities, tipo copo, prato, o que realmente fica dentro, que ninguém tá vendo, ninguém faz, sabe? Então, muitas vezes conhecendo a MX7, estou disponível para... Já nasce uma parceria. Já nasce uma parceria das sets, gente, porque é tudo set. Inclusive eu faço escritórios, já fiz projetos de escritórios. Airbnb também, ao ponto de comprar material também, né? Inclusive eu estava na Tramontina agora fazendo compras para cliente. Por quê? Porque realmente assim, o cliente não consegue, né? Principalmente cliente de alto padrão, né? Essa palavra, não sei, né? Não tem como a pessoa ir, e às vezes os próprios funcionários, né, não conhecem especificamente os tipos de produto, entende? Então, terceirizam, né? Então, eu estava lá na Tramontina comprando coisas específicas, sabe? Facas específicas, jogos de panela, né? Ou de cerâmica, ou de inox, mas assim, prestando atenção nesses detalhes, sabe? Que o cliente valoriza, né? Porque... E coisas com qualidade, porque acontece também, às vezes, você chegar numa hospedagem, numa casa de temporada, não sei como que eu falo, mas tipo... E o talher que tá ali é horrível. Tem umas panelas, você vai e fala assim, não é possível. Que o cara deixou essa panela. Isso que aí não foi um organizer que entrou pensando nisso. E até a qualidade, exatamente, então, e a qualidade do material. E aí entra a questão do nível do host, porque também tem esse detalhe. Às vezes o host, ele não se importa. E isso é uma tarefa que a SET chega fazendo. Que a gente sempre notifica o host. Ei, precisamos trocar essa panela. Durante, por exemplo, no serviço de limpeza em si, o host ele sempre vai receber um reporte de tudo que está acontecendo dentro da propriedade dele. Do que ele precisa trocar, do que precisa manutenção. Se a gente está achando ali que aquela toalha é de baixa qualidade, a gente fala, ei, essa toalha não está dando, você vai ter reclamação. Porque
isso afeta no review do nosso trabalho. É. Isso é engraçado, Sim, porque, por verdade. exemplo, quando a pessoa vai deixar um review de um Airbnb, de uma estadia, o cleanliness ali, a parte da limpeza que ele vai fazer o review, ele não coloca isso na conta do host, ele coloca isso na conta do cleaner. Mas certos detalhes dentro da propriedade é escolha do host. Exato. A gente não interfere. Eu dou opção para ele, tipo, Mas você não pode eu recomendo ditar isso, né? eu recomendo, olha, isso a gente já tem experiência que não é legal, que pode acontecer isso e isso, a gente adverte. Aí ele mesmo corre o seu próprio risco. Porém, muitas vezes acaba que o efeito negativo sempre cai pro no outro, cleaner, né? Infelizmente. É verdade. Na verdade, é sempre olhando para o menor custo-benefício, né? E realmente, eu acabei de concluir um trabalho para uma família angolana que mora em Cinco Ranch. Fiquei uma semana dentro da casa. É uma casa maravilhosa. Mas a pessoa tem dificuldade com bom gosto. E tanto a parte externa como a parte interna. Porque a organizer, ela não é só o externo, ela também é o interno, né? O que você coloca nas suas gavetas para melhorar né? A sua organização, de uma meia, de os qualquer seus coisa, pratos, né? Enfim, e eu pude fazer um grande trabalho ali, uma mudança, assim, de 0 a 10, 9, porque realmente, assim, as coisas que ela tinha não combinavam com o ambiente, porque é a mesma coisa, né? Você tá num ambiente, num Airbnb, numa casa de luxo, as panelas todas descascando, as panelas queimadas por dentro, até mal lavadas, enfim, né? Que no seu caso não é esse o problema. Mas assim, não condiz o material interno com o ambiente externo. Exatamente. Então você tem que alinhar essas coisas, sabe? Inclusive, ela ficou maravilhada, né, com o meu trabalho, porque ela falou assim, nossa, eu não sabia que eu estava tão... que eu estava tão desorganizada, né? Enfim, eu falei, olha, você tem duas opções, né? Porque eu sempre falo que a Organizer, ela tem 3 etapas, né? Até que eu faço o meu trabalho, que é organizar. Você tem que tirar o lixo, porque muitas vezes a pessoa acumula muito lixo, objetos muito antigos que são lixo, que a pessoa está lá, tem 20 anos um objeto. E já é demodê. Que muitas vezes cheios de bactérias. Para não falar outra palavra, é demodê, para ficar chique. Aquilo que não usa mais, que está lá não sei porquê. Entende? E aquilo que é assim, vou deixar aí, é uma doação, mas eu ainda não doei. Então, para que eu possa concluir a minha etapa, 3 precisam ser feitas antes. E geralmente as pessoas não fazem por conta de tempo. Então eu tenho que estar junto para ajudar a pessoa nesse processo também. Que acaba você acaba ensinando, né? Que vira Que é o que a Sete faz também. Você acaba ensinando o proprietário a como cuidar da propriedade dele. Da propriedade, isso. Porque também o receber também não é só você botar para alugar e chamar uma faxineira lá para depois do proprietário, depois que a visita, que o guest saiu. Manda uma limpeza, pronto, resolveu. Não é isso. Não é. E esse que é o legal da Sete. A Sete cuida de toda essa parte operacional, né? Exatamente, porque a cabeça do host, ele tá voltado para quê? Para alugar. Next door, né? Próxima porta. Qual que é a próxima propriedade? E ele não tá se ligando de que ele tem que visitar a propriedade para ver quais são as manutenções que ele precisa de móveis, de elétrica, de televisão, de Wi-Fi. A gente manda isso tudo em detalhe para ele. Aí a opção dele é arrumar ou não, né? Mas a gente faz todo esse trabalho de mapear o que está acontecendo dentro da casa internamente, depois de cada hóspede, e preparar sempre o melhor para o próximo hóspede. Você mapeia a casa para a temporada, para o proprietário. Você, da mesma maneira, você mapeia uma casa para organizar para quem está morando, que também não se liga dessa coisa funcional do dia a dia. E eu costumo dizer que limpeza é mais do que um luxo, né? Muitas pessoas acham que é um luxo. É saúde, é qualidade de vida, é bem mental. Eu não consigo funcionar num ambiente desorganizado. Quando o meu escritório tá virado no giraia, nossa, não tá.
Não dá, Eu também eu não. não consigo começar a trabalhar sem antes organizar É o que a Marcela falou ambiente. pra mim antes, que ela falou, organização, quando a casa da pessoa tá muito Diz muito a desorganizada, respeito de dela si dentro, mesmo. né? Ela tá ali. Por isso que você tá tão bem com Ela você, fica você não triste, consegue estar num deprimida. lugar É. desorganizado. Aham, exatamente. É, Porque eu é falo que correlacionado. aqui nos Estados Unidos, né, que é chocante, né, é ver essa acumulação, né, dentro das casas, principalmente casas de americanos. Eu vejo muito mais do que de brasileiros ou outras culturas. Mas a facilidade de compra aqui, por ser tão absurda, né, tão, né, de tudo que quanto é preço, enfim, as pessoas Isso que eu ia compram. falar. O Só que elas consumo aqui é tão... As coisas, os bens de consumo são tão baratos que às vezes você só compra. E é Isso cultural, né? É cultural. Não, Os e elas não se dão conta, o né? O sistema fez isso com as pessoas. Que elas dependem do espaço para E só vai guardando, você só vai guardando, vai jogando no guardando, Eric lá, né? guardando, Vai aí guardando, ficando sem guardando. espaço. Elas precisam ter espaço para poder guardar. É isso que, assim, eu aqui aprendi a ser minimalista, porque senão eu ia ficar maluca com tanta coisa. E assim, eu também não moro numa casa muito grande. Minha casa, ela é ótima para mim, para o número de pessoas que vivem na minha casa. Mas eu, por ser organizer, eu tenho que saber tudo que eu tenho e ver tudo que eu tenho, porque isso é um dos principais fundamentos da organizer, é você saber o que você tem e onde está. Uhum. Então, o meu foco de trabalho é voltado para isso. Meu cliente precisa identificar onde estão os objetos, o que ele vai fazer com aquilo, aonde está aquilo. É igual ela falou da Set Solutions, que cria depende do perfil do proprietário, né? Sim. Acaba que você tem que criar um sistema também de organização sistema de acordo com o perfil sistema do seu funcional. cliente, né? Um sistema funcional, que realmente ele saiba o que ele tem e onde está. E tem outra situação também, que eu sempre falo para os meus clientes, né? Você vai comprar uma coisa, você lembre-se que você tem que ter espaço para isso, então que dê uma ou duas para que esse novo, Exato. né? Porque você vai estar sempre reciclando, né? Senão você Sempre acumula. melhorando o ambiente, sempre deixando mais novo, seja de toalhas, porque às vezes eu faço todos os ambientes, desde um Eric até uma garagem, né? Qualquer ambiente eu faço. Mas você vê coisas assim de décadas, de época de avós, Você tem que dar esse toque. de né? famílias assim que vêm de anos e anos e anos. É super interessante. É. Falo, uau. É mais do que a gente imagina em todas as áreas, né? Agora, como empreendedoras, vocês acreditam que o fato de ser imigrante influenciou positivamente ou negativamente quando vocês estavam nesse processo de empreender? Assim, eu acho que o fato de ser imigrante tem os seus fatores que dificultam um pouco mais, né? Pelo fato, como que você chegou aqui? Você tem documento? Você não tem? Essa é a primeira dificuldade. Eu, por exemplo, eu vim com visto de estudante. Então, até eu fazer a minha transição, né, toda, foi um tempinho aí. Né? Eu cheguei em 2018, comecei a fazer os trabalhos lá de cleaner. Na verdade, eu comecei trabalhando na minha área como veterinária, cheguei a trabalhar como veterinária aqui no São Francisco SPCA, mas para ganhar dinheiro mesmo, que é onde foi vendo, não, peraí, eu preciso ganhar dinheiro, já está na hora, eu tô com 35, quero filho, quero família, né? Aliás, já tinha eu e meu marido, mas eu queria construir algo com a minha família, a gente precisava realmente dar aquele gatilho. Então, eu acho que tem essa dificuldade do começo, até você se encontrar e você encontrar o seu espaço, porque não é fácil você encontrar o seu espaço como imigrante, independente daquilo que você vai fazer, mas ele existe. E isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus próprios funcionários. Eu falo, pessoal, eu amo a faxina. Eu comecei como vocês e eu quero que vocês usem a Set Solutions como uma etapa de aprendizagem e uma fase. Eu não quero ninguém aqui daqui a 3 anos. Pelo amor de Deus, alça em voo, que eu quero ver todo mundo. Eu quero ver todo mundo rico e próspero, porque eu acho que a prosperidade ela tá aí para todo mundo, né? Com certeza. E isso para mim foi uma dificuldade. E eu vejo que na vida do imigrante em si é um bloqueio. Porque a maioria deles vem, eu vou para ganhar o pão, para tentar uma vida melhor, a América é mais segura, e acaba que eles encontram um trabalho e fica naquele mesmo trabalho a vida toda, sem ter uma perspectiva de que, será que eu posso crescer porque eu sou imigrante? Essa é uma grande pergunta que todos nós nos fazemos. O medo segura o imigrante. Mas para mim é diferente. Eu acho que
eu acho que as pessoas vêm numa fé muito grande, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a terra do tio Sam, mas muitas vezes elas não conseguem se manter nessa fé, nessa certeza, nessa confiança, por conta dos desafios. Sim. Mas eu falo para ti, com a minha experiência, tudo para mim foi uma grande escola e de ascensão, sabe? Em nenhum momento eu me vi como imigrante com dificuldade de prosperar. Eu também vim como estudante, estou na fase de transição, né, de green card, essas coisas, mas uma coisa eu falo para ti, tudo que eu pus as minhas mãos, eu tive êxito, por quê? Porque eu também não tenho medo de dar a minha cara, sabe? Mas essa que é a diferença, mas aí difere de pessoas para pessoas, que são poucas. Mas eu nunca tive medo Esses pensamentos são de poucos, Márcia, isso a gente não pode negar. Não, com certeza. Ele faz parte de você, mas eu acho que a grande maioria, ela se trava por medo. Mas não pode deixar por medo de não ter oportunidade, tem que se manter por medo na mesma tipo, esperança, e se porque der ela tudo vem errado, por um desafio. Mas às vezes tem muita gente também que vem por desespero e ela não sabe nem por onde começar. A maioria. Quando eu cheguei na Califórnia, né? Então a Califórnia é um berço do imigrante pelos benefícios que o Estado oferece para o imigrante, né? E ali a gente vê várias realidades e bem diferentes de todos os tipos e níveis de imigrantes. E a maioria deles realmente tem essa dificuldade. Por exemplo, eu estava dando um treinamento esse final de semana para o nosso time em Atlanta, e uma das perguntas que elas sempre me faziam é exatamente, como eu faço, como eu vou? Porque o meu outro grande medo, por exemplo, é não achar pessoas para trabalhar para mim no mercado de trabalho. Essa é uma dificuldade. Cara, uma coisa que eu aprendi, habilidades, elas são moldáveis, elas são aprendidas. Caráter, não. Entendeu? Então, assim, se você tem a sua personalidade de eu vou chegar, vou fazer e vou acontecer, isso vai acontecer. Mas aí eu tenho um argumento para vocês, porque eu comecei fui procurando os grupos de networks, que eu faço parte até hoje. Certo. No brasileiro como no americano. Eu queria entrar no mercado americano. Então como é que eu entrava no mercado americano? E eu fui quando eu conheci um casal, foi o meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos, eu queria entrar no mercado americano. Eu não vim aqui para trabalhar para brasileiro só, eu vim trabalhar para americano. Eu queria mostrar o meu potencial para americano. Foi quando me levaram numa reunião de um grupo de networks chamado BNI. E que poucos brasileiros fazem parte. Não é para você entrar, não é difícil de entrar, você tem vários quesitos para entrar, só que a mensalidade anual, ela é salgada, né? Ela é muito mais cara. E para um imigrante, qualquer $100 faz diferença. Isso que eu ia falar agora, essa é outra dificuldade dele, porque isso você começou de uma maneira certa. Por exemplo, hoje, eu tenho um pouco do meu tempo que eu dedico, né, num curso que eu lancei recentemente, que chama Faxina Empreendedora, que é exatamente voltado para ajudar imigrantes a empreender, voltado para a área da faxina, mas ele fala muito sobre empreendimento, e não só faxina. E exatamente essa é uma dificuldade, porque quando as pessoas pensam, eu vou investir em conhecimento, eu vou investir em network, porque essa é a grande chave do sucesso, elas não fazem. Por quê? Porque elas pensam assim, gente, esse é o grande pensamento da Califórnia. Vou citar um que quando eu cheguei foi a primeira coisa que me falaram. Aqui você já acorda devendo. Então, a mentalidade do imigrante é de que ele já tem uma dívida. Os mitos então, mas olha o pensamento, né? De um para o outro, entendeu? E não é isso. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem que ter coragem de ir atrás, de começar. Para mim, uma grande dica que fica aí para todo mundo é invista em você, invista no seu network, invista em conhecimento. Nunca pare de investir em conhecimento. Eu sempre faço pelo menos 3, 4 cursos por ano, né? Que as oportunidades vão aparecendo. E o mercado muda toda hora, as oportunidades mudam toda hora, né? Até depois da pandemia mudou demais. A pandemia, eu acho que foi um grande desafio. Você não podia entrar dentro da casa das pessoas para fazer nada, nem limpeza. Os filhos tudo dentro de casa, muitos sem irem para a escola porque os pais estavam com medo. Mas eu também quero encorajar todo mundo a ter confiança primeiro em si, né? Porque depois se você não acreditar, de mentalidade, né? Se você não acreditar que você tem potencial, né? Que o que você faz, você gosta, né? Porque para mim você tem que gostar do que você faz. Você inovou dentro do seu mercado de faxina. Você criou coisas que de verdade, eu nunca tinha ouvido falar uma pessoa que tem empresa de faxina tem essa mentalidade que você tem. Obrigada. Né? Que de verdade eu tô maravilhada de estar aqui conversando com você. Obrigada. Porque
realmente, as pessoas, às vezes, eu conheço pessoas que estão na faxina desde quando eu cheguei aqui e elas continuam fazendo a mesma coisa, não inovaram, não cresceram, não ampliaram o seu negócio. Mas medo, Márcia, é o medo do imigrante, é o mito que já passaram para ele e ele já veio para cá. Mas a se ele tá fechando as contas. Mas sabe aonde foi meu clique de começar? E tem muito a ver com o que você falou. Eu já falei que eu gosto de um perrengue, eu amo um perrengue. Eu trabalhava, nessa época eu era helper, né? Nessa época eu era helper e a minha chefe, ela me levando embora, ela virou e falou assim, eu preciso ir para a área da estética, porque na faxina já não tem mais para onde eu crescer. Gente, eu lembro que eu olhava, eu nunca vou esquecer dessa cena e dessa frase, porque eu olhava aquela cidade de São Francisco, eu via aqueles prédios enormes, eu falava assim, gente, como assim não tem para onde ela crescer? Como assim? Sabe? Mas a gente já nasce com essa veia empreendedora, gente. Quem tem um empreendedorismo nele, você já nasce. É igual você falou, veio da sua mãe, você já veio. Da minha mãe. De Lara veio nela, entendeu? Aí você não se acomoda. Eu acho que vocês imigrantes que estão aí, ou estão buscando, ou estão desanimados, ou tá começando alguma coisa, os perrengues vão acontecer todos em todas as áreas. Todos os dias você tem um em todas as áreas, em todo tipo de trabalho. Quando eu trabalhava no Brasil, eu tinha outros tipos, acho que muitos mais desafiadores do que eu tenho hoje. Assim, eu só aconselho que você venha e faça do jeito certo, abra empresa, sabe, procura saber, né, quais são os requisitos, como faz para entrar dentro de uma casa, bem né? lembrado. Tem Hoje você precisa entrar dentro de uma casa assegurado, né? Sabendo que o que acontecer lá dentro, né, dentro do teu trabalho ali, você é responsável. E ser ético, né? Não vamos longe. Eu acabei de ouvir uma história de uma moça brasileira que infelizmente, provavelmente vai ser deportada, porque foi de helper numa faxina. Infelizmente isso acontece. Uau. E pegou um anel de casamento que ela viu da cliente. Aí deu polícia, infelizmente... A gente falou isso sobre isso. Provavelmente gente, olha, vai ser deportada. Eu trabalho em casas de pessoas extremamente ricas. Extremamente, assim, tem riqueza aqui que eu nunca tinha visto no Brasil, tá? De eles deixarem pedras preciosas, coisas assim, na mesa. E aquela coisa não te pertence, né? Então é como se você não... É o que Lara falou, a ética, né? Independente... Você não viu, né? Mas realmente você nunca assim, sabe com quem você tá, né? Eu acho assim, nós como imigrantes, pelo menos no meu caso, eu saí do meu país buscando um sentido de vida. Eu não vou dizer que eu sofria no Brasil, porque não era a minha realidade. A gente passou por grandes dificuldades no Brasil, é claro, que deu esse trigger de vamos largar tudo e ir embora. Mas eu não vou dizer que eu tinha uma vida sofrida, mas nós viemos para os Estados Unidos buscando novas oportunidades, buscando novos horizontes e realizar os nossos sonhos. A gente veio atrás do grande sonho americano, isso é fato. E duas coisas aconteceram. Uma, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que nós falamos um para o outro foi ou dá certo ou dá certo, então não tinha outra oportunidade, não tinha outro resultado, tinha que dar certo. E a gente fez acontecer até dar certo. E deu certo no primeiro ano? Não. Nem no segundo, nem no terceiro. Eu fui começar a colher os meus frutos no meu 4º ano de América, né? E a segunda grande coisa que aconteceu é decida você, se você realmente veio buscar algo melhor, para que você vai manter os seus comportamentos errados e antigos do jeitinho brasileiro, se você veio exatamente fugindo daquilo busca da mudança, né? Exatamente, você veio buscar mudança, a primeira coisa que você tem que mudar é você mesmo. Senão, a sua vida não vai mudar. Aqui não funciona o jeitinho brasileiro, né? Aqui não funciona o jeitinho brasileiro. Não tem, né? Aqui a ética, o profissionalismo, ele precisa estar em todo o tempo, em qualquer lugar. Já fiz um organizer para uma cliente. Ela tem um problema físico, genético, e ela não tem como se arrumar nada dentro da casa dela. Então era um quarto, uma sala e um banheiro. E ela morava, é como se ela morasse dentro de um hospital. Essa é a impressão que eu tive. Eu não sei qual é o nome desses lugares. Casa de repouso, né? Né? E a filha me chamou. Não é de repouso, é casa de senil, né? A filha me contratou para fazer uma organizer, porque ela ia receber a filha, entende? No ambiente. Então nós organizamos. Eu fiz até uma lavagem do estofado também, né? Porque acho que nunca tinha sido lavado na época. E era assim, eu nunca imaginei fazer uma organizer num ambiente tão pequeno, né? Mas por causa de uma dificuldade de saúde da pessoa. Enfim,
é o que a gente tem que estar pronto para fazer qualquer coisa também aqui, né? O começo é desafiador, né? Mas tudo que é digno, né? Porque eu acho que qualquer serviço aqui é digno. Eu né? acho. Você recebe, você vive dignamente aqui. Essa foi outra coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, que para mim foi a minha maior lição, que eu sempre falo, sempre vou repetir. Não é o que você faz, é como você faz. Exato. É isso que vai te levar para o sucesso, entendeu? Porque não tem como dar errado, não né? tem como dar errado. Se você está dando o seu melhor, você está sendo honesto, está sendo ético, não tem como dar errado. Não tem. Não tem, principalmente quando tem, assim, amor envolvido, né? Você ama aquilo que você faz, né? Eu, particularmente, eu gosto demais do Organizer, quando eu entro numa casa, porque cada casa é diferente, não tem como eu planejar. Aqui nada é perto, né? Você tá eu moro em Katy, você em Sugarland, eu não sei onde você Katy também. Katy, né? Mas é tudo muito longe, às vezes eu dou orçamentos sem ver a casa, e às vezes algumas fotos que são me apresentadas, e o meu preço geralmente é fechado por horas, justamente por causa disso. Porque não tenho como ver o ambiente. E, então, para mim é uma surpresa muito grande quando eu entro na casa, mas assim, uma surpresa boa para mim, sabe? Como um novo desafio, como uma nova experiência. E principalmente com a meta de deixar o meu cliente totalmente satisfeito, como se ele tivesse entrado num ambiente novo, numa casa nova. Isso é o maior prazer que eu posso proporcionar para o meu cliente hoje, sabe? É um ambiente diferenciado, sabe? Otimizado, com tudo no lugar, ele sabendo o que ele tem e onde está. Essa é a minha maior satisfação, a meta, sabe? Né? Uhum. Que é a história de Sete, de manter o cliente também livre da preocupação. Da preocupação né? do operacional. Quais são os planos futuros de Set Solutions? Temos. A pessoa é audaciosa, né? Gente. Ela é audaciosa. Ai, gente. Então, um dos grandes objetivos é continuar a expansão. Eu ainda tenho interesse em crescer para mais alguns estados dentro dos Estados Unidos e também fazer uma expansão internacional. A gente também pensa nisso. E uma outra segunda aquisição aí que a gente quer fazer para a Set é automatizar mais ainda os processos, né? A gente vive numa era tecnológica, não tem como não pensar em tecnologia dentro da sua empresa atualmente. Inclusive agora, né? Principalmente essa semana, né? Que estourou uma notícia aí que vai mudar mais rápido ainda a nossa realidade, que é o Elon Musk fazendo o launch da... Não, ele anunciou como que ele chama? Optimus, que é um humanoide robô para fazer ele vai ser lançado com pequenas tarefas domésticas, né? Mas ele é capaz de varrer uma casa, colocar água na sua planta, te servir um copo de água. Ele é capaz de ensinar os seus filhos. Então, assim, hoje em dia a gente vive aí uma fase de conflito muito grande das escolas, né? Com os conservadores, contra os novos ensinamentos. Então, eu acredito que isso aí vai trazer uma mudança no cenário de homeschooling, provavelmente. Com certeza. Muita mudança no cenário de limpeza. Não só da limpeza, mas eu acho que com todos os serviços manuais. Né? É claro que a tecnologia ainda, eu acredito que ela ainda está no início, não consegue substituir 100% os serviços manuais, até por conta da eficiência e velocidade de execução dos robôs. Mas eu acredito que isso aí vai ser afinado ao longo dos anos e a gente vai ter muita mudança aí nos próximos 3 a 10 anos dentro do mercado. E a SET está tentando botar essa tecnologia toda nela. Vamos trabalhar com toda e qualquer tecnologia de automação possível. Verdade. Ai, Deus. E você também está dando curso. Isso, baseado em todos os resultados que a gente teve da SET e vendo ali algumas dificuldades de vários funcionários meu mesmo que têm seus próprios schedules, né? Como que a gente trabalha dentro da SET? A gente não contrata funcionários somente exclusivos da SET. Eu permito que eles tenham seus próprios schedules, mas por questão de contrato e questão de competitividade, a gente tem sim uma cláusula ali no contrato de que eles não podem... enquanto eles estiverem trabalhando para mim, eles não podem trabalhar na mesma área de limpeza. Se eu trabalho com Airbnb, eles podem trabalhar em escritório, office, em casas regulares, etc. e tal. Mas eu, vendo ali algumas dificuldades dele em deslanchar, eu
comecei a pensar nisso, por que não? E muitas vezes dando e ajudando eles a prosperarem as suas próprias empresas, pensei, não, agora vamos fazer um curso pensando em questão de empreendedorismo mesmo. Eu não ensino pegar na vassoura, não ensino qual é o melhor produto, eu ensino sobre empreender nos Estados Unidos, usando o exemplo da faxina, né? Então ali o curso vai desde formalização da sua empresa, o que você precisa ter, resoluções, que quase ninguém aborda sobre isso. A gente traz vários contatos de network para ajudar com essa questão, profissionais de contabilidade, profissionais de bookkeeping, que legal. Né? Advogados. Desde isso até a parte de gestão, que também é uma das maiores dificuldades, né? Como contratar, como treinar, como fazer aquisição de clientes. A gente aborda todo esse cenário, é um bem beabá mesmo, para quem está começando ou para quem quer deslanchar a sua própria empresa. Que máximo, gente. Vai ficar aí todos os dados. E a MX7? De Lara. E a MX7? Eu pretendo escrever livros, contando as minhas experiências de organizer. E que são histórias, gente. Porque são muitas histórias maravilhosas. Sim. Eu faço parte, eu não sou uma fundação ainda, né? Mas eu tenho ajudado muitas famílias, porque eu recebo muitas doações por conta da Organizer. Então, eu trabalho muito com essas doações que eu recebo para ajudar pessoas que estão chegando nos Estados Unidos, que não têm recursos, principalmente financeiros. Os hispanos, né? Você falou, né? Recursos financeiros para comprar, né? Então, hoje o meu maior público são os hispanos, porque eu estou numa região que não tem muito brasileiro, mas tem muito mais hispanos do que outro asiático, outra nacionalidade. E para você trabalhar com organização, você recebe muita doação, muito, muito. Mas é absurdamente. Que você consegue redirecionar para quem precisa. Para quem precisa. Né? Mas, assim, brasileiros fazem parte, sim. Hoje eu estou em alguns grupos, inclusive, de doações. Outro dia mesmo, eu recebi uma ligação que eu precisava, que se eu tinha coisas de bebê. Geralmente, na Organizing, assim, é muito raro eu receber coisas de bebê. Mas eu pude ajudar essa família venezuelana, que faziam 2 meses que chegaram aqui, e ela não tinha nada para criança, nada. E eu recorri aos grupos dos brasileiros, os brasileiros são super proativos em doar, que isso é maravilhoso no meio da nossa comunidade. Todas as pessoas se empenham para ajudar, independente independente da cultura, da raça. E nós conseguimos atender essa família. Quem me ligou foi uma pessoa que trabalha dentro de um banco de alimentos. Legal. Que já ajuda as comunidades, enfim. A gente está ligado a uma rede de pessoas né, que se ajudam. Né? Então eu ainda não sou fundação. Como eu estou estudando, né, eu quero muito fazer meu doutorado em social work. Porque eu não consegui, na verdade, eu não apliquei para o mestrado em social work, mas eu quero ainda fazer um segundo mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, enfim, que eu vou continuar estudando para que eu possa entrar nessas áreas, porque o meu objetivo maior é ajudar essas comunidades, é ajudar essas pessoas. E não só isso, não para nisso também só, né? A minha tendência é trazer pessoas que se interessam em aprender a organizar, a estar comigo dentro dos meus clientes para aprender na prática. Né? Eu vou soltar esse curso futuramente, né, em breve. É um projeto para 2025, para que as pessoas que queiram trabalhar dentro de uma casa de um americano, aprender a organizar, a estar comigo nessas casas para poderem conhecer o dia a dia do americano e ser uma futura profissional organizer. Porque realmente hoje às vezes eu contrato outros profissionais de organizer para estar comigo, porque tem projetos que eu não dou conta sozinha. E eu não posso ter alguém novo que não sabe fazer. Eu preciso de alguém pronto. Precisa primeiro ensinar. Eu preciso... Até a minha amiga Kívia, né? Que foi trabalhar comigo. Organizer também. Que foi trabalhar comigo recentemente para poder atender uma cliente, porque eu tinha muito pouco tempo, pouco prazo de entrega, e era um trabalho grande. Né, essa entrega. E Kívia também é maravilhosa, né? Sim, maravilhosa, tem uma grande empresa no Brasil. Enfim, nós trabalhamos com pessoas que já estão na área desenvolvendo,
atuando também para que possa ajudar a gente a realizar isso também. Maravilhoso. Os dados de Marcinha estarão aí também. Mas as duas estão na revista de outubro, gente. Uma matéria linda. Obrigada. Matérias lindas sobre Obrigada. elas. Quem está aí buscando empreender, não percam a chance. Vai procurar Set Solutions para Set aprender. Solutions, o meu @ pessoal, que é onde está o curso do Faxina Empreendedora, é Lara Lívia Machado. O @ da Set é Set Solutions, mas o Set é bem voltado para o pessoal do host mesmo. Talvez, se quiser aprender sobre Airbnb e hotel, é bem-vindo, com certeza. Mas tem o meu @ pessoal, que é o Lara Lívia Machado, que é onde vocês vão encontrar mais informação sobre e dicas sobre curso, sobre como crescer, sobre a mudança de mentalidade para realmente alcançar a prosperidade, porque tentar é uma palavra que, sinceramente, não tem no seu dicionário. Vai lá e faça. Se der errado, pelo menos você vai estar aprendendo sempre algo aprende novo. alguma coisa. Sempre aprende alguma coisa. Qual que é o @ Marcinha? Do Instagram é @mx7organizer e no meu site é contato @mx7organizerstent.com. Estamos aqui para o que precisarem dentro de uma casa para inovar, para melhorar, para deixar mais funcional, para que você esteja mais feliz no seu dia a dia, para que você tenha mais tempo de qualidade com seus filhos, né? Ou até mesmo para cuidar de você mesmo, né? E é importante. Sobrar tempo a se reencontrar. E nós Porque fazemos... o se reencontrar, todo mundo está nessa fase, né? Quando chega aqui, principalmente, né? Todo mundo tem uma formação. Eu sou formação veterinária, eu sou formação tecnologia, eu sou formação dentista. Todo mundo tinha uma formação. Foi alguém... alguma coisa. Né? E se reencontrou, e a grande maioria se reencontrou no que ama fazer, que é Lara, Márcia são um exemplo disso. Eu também. Mas eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada. Eu babo em vocês porque é muito, eu que agradeço. muito legal ver mulheres assim. Vocês são inspiradoras. Tem alguma coisa que quer falar? Eu gostei tanto de conhecer você, de obrigada. saber que aí pode nascer uma futura parceria, até porque dentro desse meu mercado sempre tem alguém que quer comprar um apartamento ou uma casa e ter alguém para cuidar, né? E o pessoal geralmente a empresa de limpeza, ela ajuda a cuidar do ambiente, da propriedade, né? É muito bom saber, nossa, eu estou maravilhada com o seu tipo de serviço. Obrigada. E eu acho que para o ouvinte, uma coisa que toca muito meu coração, que sempre tocou, né? Nós todos somos filhos de Deus, a sua imagem e sua semelhança, o que significa que você não nasceu para ser uma pessoa ordinária. Deus não nos criou para sermos mais dos mesmos. Gente. Deus nos criou para sermos extraordinários. Exatamente. Para vivermos o nosso melhor. Para vivermos o nosso melhor. Então, acredite no seu potencial, acredite que você é capaz de ser próspero e viver na bonança, porque essa é a sua herança. Não é só minha, não é só das meninas aqui comigo, é de todos nós. Gente. E ele não é um Deus, ele é o Deus que cumpre, né? E eu volto a falar, se você veio aqui numa fé, numa certeza de que essa terra é próspera, ela é de verdade. Só que ela também cobra essa prosperidade, né? Ela exige que você dê fruto. Um dia o Senhor falou literalmente comigo isso, que essa terra pede o seu fruto, né? Então, se você veio nessa fé, nessa certeza de que aqui há esperança, se mantenha nessa fé. Independente dos obstáculos, vai haver em todas as áreas, não só na área da organizer, da faxina, né, da revista. Os desafios acontecem em todas as áreas, mas como eu me proponho a me manter diante dessas adversidades, né? Ela depende muito mais de você do que dos outros, né? Porque todo mundo pode dizer não, mas se Deus disse sim, Ele é cumpridor de ninguém promessas, invalida gente. isso, Fiquem né? firme que vai dar tudo certo. Exatamente. Eu tenho certeza, já deu. Já deu. Né? Meninas, muito obrigada. Gente, muito, muito, muito obrigada. Dicas maravilhosas, pessoas maravilhosas, inspiradoras. Um beijo grande. Até mais. Tchau. Prazer enorme.